dia. Tudo bem? E aí, treinando bastante? Já terminaram a lista? Quase. Alguma dúvida na lista? Se tiver dúvida, sala de monitoria, né? Tá bom? Pessoal, sexta-feira, aula normal com os monitores, tá? Que é a aula de sessão de exercícios, tá bom? Vai ser nas salas de aula que vocês vão receber via SIGA, tá bom? Lá na SIGA vai estar informando qual é a sala que vocês devem ir para assistir a aula na sexta, no mesmo horário da nossa aula, beleza? Tá bom? Se por acaso você não receber essa informação, manda um e-mail para o Projeto Newton até amanhã para que esse problema seja resolvido, tá? Muito bem, então vamos continuar o nosso estudo das funções. Segunda-feira eu deixei uma função para vocês, não deixei? Sim ou não? Deixei uma função para vocês analisarem ela. Uma função que utiliza a função maior inteiro, né? Só para tirar uma dúvida, por acaso, vocês chegaram a alguma coisa, suponha que aqui é 1, vocês chegaram a alguma coisa assim? Um gráfico? Tá? Muito bem. Para quem chegou num gráfico assim, tá correto, tá? Esse é o gráfico daquela função x menos o maior inteiro de x, tá? Muito bem, então, qual é o domínio dessa função? Suponha que essa é uma função f, né? Qual é o domínio da f? É os reais, certo? Porque qualquer número real eu posso fazer aquela conta x menos o maior inteiro de x, né? A imagem dessa função. Quem é? Zero aberto ou fechado? Fechado. Zero fechado. E 1 aberto ou fechado? Aberto. Certo? Aberto. Já que nós já vimos várias coisas, essa função é injetora? É injetora? Sim ou não? O que é função injetora? Se eu tenho diferentes pontos do domínio, eles têm que ter diferentes imagens, certo? Então, se eu pegar esses dois caras aqui, ó, se eu pegar esse cara e esse cara, eles são diferentes, mas as imagens são as mesmas. Então, não pode ser injetora. Essa função não é injetora, tá? É sobrejetora? É sobrejetora? Como é que a gente sabe se uma função é sobrejetora? Você olha para o contradomínio e tem que ver, todos os caras do contradomínio são alcançados? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Como eu não informei para você quem é o contradomínio, então a gente não responde se ela é sobrejetora ou não. Se por acaso o seu contradomínio fosse isso aqui, o intervalo fechado no 0 e aberto no 1, beleza, ela seria sobrejetora. Tá bom? Muito bem. Então, esse foi o exercício que ficou para vocês. Para quem não conseguiu fazer ainda, faça. Tem bastantes coisas interessantes nesse tipo de função, tá? Já falei para vocês fazerem essa função umas 4 ou 5 vezes, né? Vamos lá. Então, vamos para o que nós temos hoje. Hoje nós iniciamos a parte de funções trigonométricas. Vamos falar de uma função. Hoje vocês têm uma pequena palhinha do que é cálculo 2, tá? Eu vou dizer pequena palhinha, tá? Então, o que é que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte, suponha que eu tenha aqui uma reta, a reta real, tá? E eu tenho aqui um círculo trigonométrico.
tá bom? Eu tenho aqui a reta real e lá eu tenho o ciclo trigonométrico. E eu vou fazer o seguinte, suponha que aqui seja o zero, tá? Eu vou pegar uma função da reta no ciclo. Essa função eu vou chamar de e. Tá bom? O que essa função vai fazer? Vai pegar um carinha aqui, um t, e vai levar no e de t. Suponha esse ponto. E de t. Ok? Esse ponto é o ciclo trigonométrico. Quanto é o raio do ciclo trigonométrico? É 1. É raio unitário, né? Então, você tem aqui isso aqui. E esse tamanho aqui, por acaso, seria quem? Seria quem? É a abscissa, né? Então, é um x que depende de t, tá? Então, esse aqui seria um x que depende de t. E aqui é a ordenada. É um y que depende de t. Tá bom? Por que eu disse que é uma palhinha para cálculo 2? Que essa é uma função e, que ela pega números reais e leva no ciclo trigonométrico, que eu vou chamar de S1, tá bom? Ciclo trigonométrico. E ela pega aqui um t real e faz o seguinte, e leva no e de t. Onde esse e de t, ele é um x de t, um y de t. Quando eu disse que nós saímos agora de cálculo 1, é porque a imagem ela está contida nesse conjunto. Está contida em R2. Beleza? Tá? E ela desfaz um pouquinho aquela ideia de que nós falamos que quando você olha para o gráfico de uma função, se você passa uma vertical, se tocar em 2 pontos, deixou de ser função, lembra? Tá? Só que aqui essa ideia não vale, porque nós estamos em R2. Tá? Essa fala que eu disse aqui da reta vertical só vale quando nós estamos de R em R. Tá bom? Então, essa função aqui, quando eu te disser quem é x de t e y de t, ela vai receber um nome. Tá? Então, quem é que sabe me dizer quem é o x de t e o y de t? Quem me fala aí? Olhando para o ciclo trigonométrico, quem é o x de t? É quem? Oi? Cosseno. Cosseno. Isso aqui é o cosseno de t. E o y é quem? É o seno de t. Muito bem, essa função que pega o número real e leva no par ordenado, cosseno-seno, é chamada de função de Euler. Tá? E ela percorre nesse sentido. Tá? Ela fica girando aqui. Beleza? À medida que t aumenta, vai girando no sentido anti-horário. Tá? Então, essa é a única palhinha de cálculo 2 que a gente vê hoje. Tá? Então, vamos falar um pouquinho do ciclo trigonométrico. Vamos ver aqui o que eu coloquei aqui para vocês. Então, a abscissa do ponto P, ela é o x, que vai ser o cosseno de θ, no caso eu coloquei θ, e o y vai ser o seno de θ. Tá? Eis aí o ciclo trigonométrico. Então, você tem aqui o ciclo trigonométrico. Você tem aqui um ponto P, que é onde a função de Euler vai. Tá? Só que, ao invés de nós olharmos para o t sendo o tamanho desse arco aqui, nós vamos olhar para a abertura aqui, tá? Para o ângulo θ, ok? Esse ângulo θ, e automaticamente ele vai ter aqui uma abscissa, que eu vou chamar aqui, nós já sabemos que é o cosseno de θ, e vai ter aqui a sua ordenada, que é o seno de θ, tá bom? Ok?
O raio a gente já sabe que é 1, né? E esse triângulo é um triângulo retângulo. Bem, triângulo retângulo, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Pitágoras. Teorema de Pitágoras. O que é que vai nos dizer? Teorema de Pitágoras, que a hipotenusa ao quadrado é igual a seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Tá bom? Então, você já começa a vislumbrar a primeira identidade trigonométrica, essa é a identidade fundamental, que você precisa analisar com mais cuidado para provar ela direitinho. Aqui a gente praticamente só enuncia ela, que 1 é igual a seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Tudo bem? Então, essa é a identidade fundamental, tá? Agora, você pode pensar o seguinte. E se eu fizesse o seguinte? Eu vou pegar uma reta aqui. Essa reta, tá? Eu vou tirar esse ponto P daqui. E vou deixar isso aqui continuar. A pergunta de imediato que eu faço é: quem é esse cara que está aparecendo aqui agora? Eu não vou colocar Y, que nós já falamos de Y, né? Vou chamar de Z. Quem é esse cara? Quem é esse cara? É a tangente, tá? É a tangente. Como é que a gente escreve essa tangente? Essa aqui é a tangente do θ, tá? Como é que nós relacionamos essa tangente com seno e cosseno? A gente faz o seguinte, ó. Observa que você tem aqui um triângulo maior e um triângulo menor, tá? Aí você vai lembrar lá semelhança de triângulos, né? Vou colocar aqui os dois triângulos. Esse carinha aqui de baixo é o cosseno. Esse aqui é o seno. Esse aqui é a tangente. E isso aqui, ó. Quanto é esse tamanho? Esse tamanho é 1, que é o raio do ciclo trigonométrico, tá? Esse tamanho é 1, tá bom? E esse ângulo aqui é de 90 graus. Então, você tem um ângulo comum mais ângulos de 90 graus. Então, significa que o triângulo pequeno é semelhante ao triângulo grande, tá? Se os dois triângulos são semelhantes, então você consegue escrever relações de semelhança. Qual é a relação que você consegue escrever? Você consegue escrever, por exemplo, que tangente está para seno. Então, tangente de θ está para o seno de θ. Assim como, nota que comecei do triângulo grande e depois por pequeno. Então, tangente está para seno, assim como o raio, que é 1, está para o cosseno. Beleza? E agora eu isolo a tangente e vou conseguir determinar facilmente quem é a tangente. Então, a tangente de θ, o seno passa multiplicando. Beleza? Tá bom? Então, a tangente é seno sobre cosseno, tá? Muito bem, então a gente conseguiu escrever boa relação para a tangente. Nós já sabemos, esse aqui é cosseno, esse aqui é seno. E você pode começar a pensar o seguinte: bem, se essas relações métricas são assim, será que não dá para eu definir elas como funções mesmo? Né? Como é que a gente vai fazer, né? Como funções. Eu quero ver isso como função. Então, seria assim, ó. Eu quero pegar valores reais e levar em algum lugar. Tá? Quero levar em algum lugar. De tal forma, é o seguinte, que eu pego θ e levo no seno de θ. E vamos ver no que dá esse negócio aí.
tá bom? Vamos ver como é que a gente consegue entender essa função. Bem, se eu vou fazer isso para seno, a primeira coisa que eu vou pensar, por que não para cosseno, por que não para tangente e para todas as outras relações trigonométricas, tá? Então, isso que nós temos aqui. Então, você tem aqui o ciclo trigonométrico. Deixa eu colocar aqui. Isso. Tá. Então, observa esse ciclo trigonométrico que eu estou colocando aí para vocês. Eu projetei exatamente este desenho lá. Esse segmento azul é cosseno, o vermelho é seno e aquele lilás ali fora é a tangente. Tá bom? Quando você olha para o ciclo trigonométrico, vamos nomear algumas regiões. Essa região aqui eu vou chamar de primeiro quadrante, essa região eu vou chamar de segundo quadrante, e esta região eu vou chamar de terceiro quadrante, e essa de quarto quadrante. Tá? Então, olha lá o gráfico agora. Então, observa o seguinte, eu vou alterar o ângulo é esse carinha bem aqui, tá? Vou alterando o ângulo, eu vou trazer isso aqui para baixo primeiro. Observa que o segmento azul está grande. À medida que o ângulo vai aumentando, o que acontece com o segmento azul? Está acontecendo o quê? Foi diminuindo, certo? Então, quer dizer que no primeiro quadrante, o cosseno é decrescente, tá? Foi só diminuindo, ok? Enquanto que o segmento vermelho, se você pega, você vai aqui, ó, você pega o ponto bem aqui, a imagem deu isso. Se você pega o ponto mais em cima, se você pega mais aqui, a imagem vai vir aqui embaixo. Vai diminuir mais ainda. Se você pega o ponto mais aqui, vai diminuir mais ainda. Então, quer dizer que no primeiro quadrante, o cosseno é decrescente, tá? Então, vamos fazer uma pequena tabela aqui, só para a gente já ir se familiarizando. Então, vou colocar aqui os quadrantes. O primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. Então, eu vou colocar aqui seno, aqui o cosseno e aqui a tangente, tá? Então, vamos ver o que acontece com essas funções nesses quadrantes. Eu já sei que o cosseno no primeiro quadrante ele está diminuindo, então é decrescente. Então, eu vou colocar aqui para baixo. Tá bom? Em contrapartida, quando você está nesse ponto, a imagem do seno é esse. Quando você vai aumentando o ângulo, a imagem já vai mais para cima. Então, está aumentando o seno. Tá? Então, o seno é crescente. Tá ok? E a tangente? A tangente, quando você estava nesse ângulo, a tangente dá esse tamanho. Quando você pega esse ângulo, a tangente vai lá em cima. Um pedaço maior ainda. Tá? Então, a tangente também está crescendo. Beleza? Isso no primeiro quadrante. Vamos ver o segundo. Observe aqui. Olha o que vai acontecer no segundo quadrante agora. Eu vou passar para o segundo quadrante. Quando você passar para o segundo quadrante, o cosseno já está negativo. Tá? Esse azul aí do lado esquerdo quer dizer que ele já está negativo. Tá bom? Está negativo. E à medida que eu vou aumentando o ângulo, o cosseno vai se aproximando de menos 1. Então, ele continua sendo decrescente. Tá? Se aproxima de menos 1. Já o seno, vamos ver o que acontece com o seno. O seno começa lá no 1, depois ele vai só diminuindo. Olha lá o seno, que é o tamanho desse vermelho. Está diminuindo o seno. Então, o cosseno está decrescendo, o seno também está decrescendo. Então, vamos anotar logo isso aqui. O seno está decrescendo, o cosseno também está decrescendo. Mas e a tangente? O que aconteceu com a tangente? Olha lá no gráfico, graficamente aqui. Observa como estava a tangente. Primeiro, olha só para o lilás aqui, tá? Eu vou aumentar o ângulo e o lilás vai aumentando cada vez mais. Aumentando muito, muito mesmo. A tangente vai subindo, crescendo, crescendo, crescendo. De repente, em algum momento,
quando eu chego aqui, parece que pintou tudo, né? Essa impressão que dá, né? Depois, quando eu vou passando um pouquinho daqui, já aparece pintado aqui para baixo. Tá? Aparece pintado aí para baixo. E, de repente, quando eu vou aumentando aqui, olha lá, apareceu por completo o tamanho da tangente. É aquele tamanho, ele está se aproximando de zero. Isso aí quer dizer que a tangente está crescendo ou decrescendo? Está crescendo. Está vindo de um valor lá de menos infinito se aproximando de zero. Então, está crescendo. Tá? Então, a tangente aqui está crescendo. Beleza? Então, e assim você vai conseguir fazer a análise para o terceiro quadrante e para o quarto quadrante. Faz essas brincadeirinhas e você vai perceber onde a função é crescente e onde ela é decrescente. Tá bom? Muito bem, vamos aqui no slide. Então, esse é o gráfico da função seno. Tá? Observa que, em termos de ângulos, você tem aqui é 0, aqui é 90 graus, que é o π sobre 2, aqui é o 180 graus, aqui é o 270, e aqui retorna uma volta completa, é o 360, tá? E o gráfico é aquilo que apareceu agora há pouco aí para vocês. Ele é algo assim. Depois faz isso, tá? Algo semelhante a isso aqui, o gráfico do seno, tá bom? Muito bem. Então, eu vou colocar aqui novamente esse gráfico do seno. Então, ele é crescente, depois ele decresce, depois ele cresce novamente. Tá? Então, você vai ver, se você destacar aqui, isso aqui, se é crescente, ele é exatamente aquele primeiro quadrante. Ó. No primeiro quadrante, depois no segundo quadrante, ele decresce. Tá? Então, você pode dividir que esta parte aqui é o primeiro quadrante, essa parte daqui até aqui é o segundo quadrante, essa parte daqui até essa metade é o terceiro quadrante, e aqui é o quarto quadrante. Tá bom? Então, essa é a função. A função seno, ela pega números reais. Agora há pouco eu coloquei lá o contradomínio A. Eu coloquei A aqui. E agora a gente já sabe um contradomínio bom para colocar ali? Qual seria? Qual seria aqui o contradomínio? Qual é a maior imagem que o seno alcança? 1, positivo. E a menor? Menos 1. Então, o contradomínio bom aqui só pode ser de menos 1 a 1. Tá ok? Beleza? Então, se eu escrever isso, a função seno vai ser sobrejetiva. Tá? Então, eu estou pegando um θ aqui e eu estou elevando no f de θ, que é seno de θ. Tá? Essa é a minha função. Tá bom? Então, de agora em diante, antes que você pense que seno, cosseno e tangente estão presos a triângulos retângulos, não, esquece isso. Tá? Agora, nós vamos olhar essas relações como funções. Tá bom? São funções reais que pegam valores reais e levam em valores reais. Tá bom? Agora, são funções. Se são funções, a gente pode pensar em domínio, a gente pode pensar em gráfico. Tá bom? E se você está pensando em domínio em gráfico, a primeira coisa que você pensa assim, bem, o gráfico é aquilo ali, né? Aquela senoidal ali. Será que não dá para a gente modificar esse gráfico? Dá. Né? Dá para deslocar para cima? Dá. E para baixo? Dá. Dá para comprimir ele? Dá. Dá para expandir? Dá. Dá para deixar uma onda mais alta? Dá. Dá para fazer uma vibração maior? Também dá. Então, essas diversões todas você faz fazendo pequenas alterações na função, acrescentando parâmetros.
Porque não basta falar de seno, você tem que se divertir com o seno, né? Então vamos lá. Então vamos ver o que mais temos aqui. Então você da mesma forma pode definir cosseno, tá? Esse é o gráfico da função cosseno. Esse vocês já tinham visto lá no segundo ano do ensino médio, eu acredito, né? E esse é o gráfico da função tangente, tá? Uma observação, o gráfico da função tangente, deixa eu colocar ele aqui. O gráfico da função seno parece ser contínuo, né? Não tem saltos, não tem buracos, enquanto que a função tangente, olha o que está acontecendo aí, eu vou colocar só uma parte do gráfico. Olha lá, de menos π sobre 2 até π sobre 2, acontece algo assim. Esse é o gráfico da função tangente nessa faixa, tá? Nessa faixa. Quando vai chegando muito perto do π sobre 2, ele vai lá para mais infinito. Quando chega muito perto de menos π sobre 2, ele vai lá para menos infinito. Será que eu posso chegar no π sobre 2? Por que não? Porque o cosseno seria zero, tá? Observa que nós definimos a função tangente como sendo este quociente. Seno sobre cosseno, tá bom? Então, o cosseno não pode ser zero, porque senão essa divisão não faz sentido, certo? Então, você precisa que esse quociente faça sentido matemático. Então, o domínio tem que ser retirado π sobre 2 e menos π sobre 2, tá? Você precisa retirar essas extremidades, ó. Esse aqui, quando der mais uma volta, retira de novo, tá bom? Que é justamente onde o cosseno está dando zero, tá? O cosseno está dando zero, olha o que está acontecendo com a função, ela está explodindo, tá bom? Vamos tentar entender por que ela explode assim? Pensa aqui comigo, olha. Se eu estou chegando muito perto, por aqui, se eu estou chegando muito perto do π sobre 2, o seno está chegando perto de quem? De 1. Tá ok? De 1. Mas olha, eu estou chegando perto por aqui, tá? Pelo lado direito. Então está chegando muito perto de 1 o seno. E o cosseno? Está chegando perto de 0. Por valores positivos ou por valores negativos? Por valores positivos. Então você pega 1 e divide por 0,1, por exemplo. Vai dar 10. Você pega 1 e divide por 0,001. Vai dar 1000. E aí você vai se aproximando cada vez mais, então esse valor tende a ser cada vez maior. Ok? Por isso que quando você está se aproximando de π sobre 2 pela direita, isso aqui vai para mais infinito. Tá bom? Da mesma forma deve ser quando você se aproximar pela esquerda. Só que se aproximar pela esquerda, o seno continua se aproximando de 1, só que o cosseno se aproxima de quem? De 0 por onde? Pela direita ou pela esquerda? Pela esquerda, que são valores negativos. Então, esse quociente vai dar um número muito grande, só que negativo. Então, a tendência é que o gráfico da tangente esteja vindo daqui, ó, lá de menos infinito. Tá bom? Aqui vai para mais infinito e aqui ele vem para menos infinito. Beleza? Tá? Muito bem. Tudo bem até aí, pessoal? Porque eu não continuei desenhando. O colega perguntou por que eu não fui lá para baixo lá. Porque o quadro termina aqui e o professor não queria se abaixar muito. Só por isso. Mas isso aqui vai embora. Isso aqui vai embora. Tá ok? Se você pega um programa matemático e vai se aproximando, você pode ir continuando que gráfico não termina. Tá bom? O que nunca vai acontecer é dessas duas curvas se encostarem. Tá? Vai chegar cada vez mais perto, mas nunca vai tocar uma na outra. Beleza? Muito bem.
Então, essas são outras relações que vocês devem ter vistos. Secante, que é 1 sobre cosseno, a cossecante, que é 1 sobre seno, e a cotangente é cosseno sobre seno, tá? Essas são relações aí. Então, se é função, né? Se é função, como eu falei para você, você pode começar a pensar em domínio, imagem, por que não inversa, né? Você pode pensar assim, e a inversa? Como seria? Essa é a pergunta. E a inversa? Mas qual é a condição para eu conseguir obter a inversa de uma função? A gente viu na aula passada. Precisa ser bijetora, tá? Ela precisa ser bijetora. Seno é bijetora? Para ser bijetora, precisa ser injetora e sobrejetora. Seno é injetor? É? Olha lá. Esse carinha bem aqui, por exemplo, a imagem dele é 0. Esse carinha aqui, a imagem dele é 0. E esse carinha aqui, a imagem dele é 0. Pontos diferentes com as mesmas imagens. Não pode ser injetor. Ok? Não é uma função injetora. Aí você diz assim, então esquece a inversa. Porque ela não é injetora. Calma. Vai acabar a diversão. Né? Mas será que a gente não pode ver que ela é injetora em algum lugar? Ela pode ser injetora em algum lugar. Né? Olha para o domínio dela e vê só onde ela é injetora. E pega só essa parte. Tá? Então, vamos fazer isso. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o gráfico da função seno. E vamos ver só onde ela é injetora. Esse é o gráfico da função seno, tá? Não vou continuar o gráfico para lá nem para cá. Observe o seguinte. Se eu pegar isso aqui, eu vou cortar aqui. E vou cortar aí. Ok? Cortei aí. Esse carinha aqui. Esse carinha é o menos π sobre 2. E esse carinha aqui é π sobre 2. Eu peguei uma faixa do gráfico e cortei. Tá? Observa que essa função ela é sempre crescente, certo? Se ela é sempre crescente nesse trecho, então ela é o quê? Injetora. Ok? Ótimo. Já peguei uma parte em que a função é injetora. Então, então agora a gente pode melhorar a coisa, né? Então, ao invés de eu pegar a função no domínio todo dela, eu vou restringir o domínio, tá? Então, eu vou pegar uma função g, eu vou olhar para onde? Eu vou olhar só para menos π sobre 2 até π sobre 2. Ok? Fiz isso. Quando eu faço isso, porque eu estou fazendo isso para garantir que ela é injetora. Tá? E a imagem? Eu jogo onde? Onde eu jogo a imagem? Eu jogo de menos 1 a 1, porque ele está indo. Ó. Esse carinha aqui dá menos 1 e esse carinha aqui dá 1. Então, eu vou jogar a imagem de menos 1 a 1. Tá? Então, pego a imagem e jogo de menos 1 a 1. Olha que maravilha, né? Então, agora você tem uma função que pega um θ aqui e leva num g de θ. Esse g de θ é o seno. Diga. Você está muito mal acostumado falando daí. Tem um microfone aqui te aguardando. Vai. Nome e curso. Engenharia Civil e Afonso. Afonso. Ok. Seguinte,
Ele tem um limite máximo e mínimo. Menos 1, mais 1. Mas dependendo da função que foi me dada na prova, nesse caso, eu posso alterar isso. Pode. Se você fica à vontade. Né? Observa que eu perguntei para vocês se essa função teria inversa. Tá? Aí eu falei, bem, só pode ter inversa se ela é bijetora. Então, estou restringindo uma parte do domínio em que ela é bijetora. Eu poderia ter restringido aqui, ó. Eu não peguei de menos π sobre 2 a π sobre 2? Eu poderia ter pegado aqui, não tem problema nenhum. Aqui, por exemplo. Menos π sobre 4 até π sobre 4. Aqui ele está indo de menos 1 a 1 a imagem. Aqui ele vai de menos raiz de 2 até raiz de 2 sobre... Aliás, de menos raiz de 2 sobre 2 até raiz de 2 sobre 2. Entendeu? Eu posso restringir o quanto eu quiser, o quanto eu me importar. Tá bom? Então, nesse caso aí, eu peguei o maior intervalo possível que a função fosse bijetora. Tá bom? Muito bem. Então, essa função ela é bijetora. Tá? Alguma dúvida aí, pessoal? Então, agora eu tenho uma função que é bijetora. Se é bijetora, retorna a pergunta: quem é a inversa dela? Essa é a pergunta, né? Quem é a inversa? Quem é a inversa? Tá? Isso que eu quero saber. Bem, a pergunta é essa. E a resposta, você tem que lembrar do que uma função inversa faz. Se você tem uma função f que ela faz isso, o que a inversa faz? Ela traz de volta, tá? Se ela pega um x e leva no y, ela vai pegar o y e trazer de volta no x. Tá bom? Beleza? Isso que faz a função inversa. Então, vamos começar a pensar aqui agora. Olha, o seno, vamos pegar os caras. O seno de menos π sobre 2, ele foi no menos 1, certo? Então, a inversa do seno tem que fazer o quê? Tem que pegar o menos 1 e levar onde? No menos π sobre 2, tá? Então, a inversa desse cara, que eu vou escrever assim, ó. A inversa dele tem que pegar o menos 1 e levar no menos π sobre 2. Beleza? Isso que tem que acontecer. Agora, o que mais? O seno de zero dá zero. Então, a inversa tem que fazer o quê? Se o seno de zero dá zero, o que a inversa tem que fazer? A inversa do seno também tem que pegar o zero e levar no zero. Zeros distintos, hein? Se você está em mundos distintos, esse zero está no domínio, esse zero está... Aliás, esse zero está no domínio, esse zero está na imagem. Essa inversa pega esse zero da imagem e leva nesse zero do domínio. Tá bom? Como nós estamos aqui todos em reais, reais e reais, a gente não faz distinção entre esses zeros, mas poderia ser conjuntos distintos. Tá bom? Muito bem. Essa função seno, ela pega o π sobre 2 e leva no 1. Então, a inversa dela tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê a inversa? Tem que pegar o 1 e levar no π sobre 2. Ok? Pronto. Temos a função, já sabemos a inversa. Só falta a gente dar um nome para ela, né? Quem sabe o nome da inversa? Quem sabe o nome da inversa? Pega um arco e leva em um valor. Você pega o valor e leva em um arco, né? Como isso é seno, que criatividade, né? Arcosseno, né? Tá bom? E, então, a função inversa, a inversa do seno, a gente vai escrever como arcseno. Ok?
Essa é a inversa do seno. Arcseno. Ficou claro? A gente no ensino básico basicamente não vê essa função. Não vê. Essa é a inversa dela. Então, você pode já ir no embalo. A inversa do cosseno é quem? Arquicosseno. A inversa da tangente é o quê? Arctangente. E assim você faz os arcos de todas as outras funções. Tá bom? Beleza? Então essas são as funções inversas. Cuidado. Cuidado, muito cuidado. Porque agora eu só fiz colocar escritas, né? Sempre que você escreve uma função, você precisa dizer quem é o domínio da função e quem é o contradomínio, certo? Tá? Então, o arcseno não é qualquer coisa, tá? Então, o arcseno, o que é que ele faz? Ele vai do menos 1 e leva no menos π sobre 2 até π sobre 2, tá bom? Essa aqui é o que ele faz. Opa, menos 1 e leva menos π sobre 2 até π sobre 2. Beleza? Domínio e imagem. Já que a gente já sabe que o arcseno faz isso, o arquicosseno, o que você acha que faz? Vai de onde a onde? Quem seria o domínio da arquicosseno? Será que vai ser diferente do domínio do seno? Não, mesma coisa. De menos 1, 1, tá? De menos 1, 1. Agora aqui é o negócio. E aí? Aí eu preciso olhar para o gráfico do cosseno para poder ver. Observa que eu cortei uma faixa do gráfico do seno. Vou cortar uma faixa também do gráfico do cosseno para saber quem seria, né? Então, vou colocar aqui o gráfico do cosseno. É isso aqui assim, né? Vai para lá, tá? Então, o que é que você vai fazer? Observa que se você cortasse bem aqui, já tá bom, né? Se você cortar aí, já tá bom, tá? Porque aqui é totalmente decrescente, certo? Se você não pode pensar para cá, você não pode, por exemplo, pensar esse trecho aqui, porque aqui não é bijetivo esse trecho. Você poderia pensar daqui para lá, por exemplo, tá? Ou daqui para cá, tá? Então, assim que você vai fazer para você delimitar quem seria o contradomínio. Da mesma forma, na tangente, agora há pouco eu fiz a tangente, deixa eu apagar aqui. A tangente, agora há pouco nós vimos que ela é mais ou menos assim, né? Tá? Então ela é bijetiva nessa faixa. Na faixa que está aqui para a faixa que está aqui. Tá? Ela é bijetiva nessa faixa. Ok? Assim como o cosseno é bijetivo nessa faixa e o seno é bijetivo nesta faixa. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês todas as informações necessárias. Então, esse aí é o gráfico do cosseno, tá? Do arquicosseno. O gráfico do arcseno, tá bom? O gráfico do arquitangente, tá? E aqui a gente entra a diversão, né? Vamos lá. Diversão, tá aparecendo ali, arcseno, tá assim, tá? Porque geralmente os programas de digitação tá tudo em inglês, então o seno é sim, tá? Por isso que tem um i ali. Você tem que reprogramar para poder aparecer o e. Acabei não fazendo isso.
Então vamos determinar quem é o arquisseno de meio. Quem é o arquisseno de meio? Fala para mim. Arquisseno de meio. Você tem que pensar, quem é o cara que quando você calcula o seno dá meio? Π sobre 6. Π sobre 6. Que é o seno de 30, né? Se calcula seno de 30, vai dar meio. Então, arquisseno de meio é π sobre 6. Tudo bem? Vamos ver o outro lá. Qual era o próximo que tinha lá? Cosseno do arquisseno de meio. Cosseno do arquisseno de meio. E eu já vou escrever o outro aqui. Secante da arquitangente de 1. Vamos lá. Esse aqui. Cosseno do arquisseno de meio. Arquisseno de meio a gente já sabe quanto é, né? Já fizemos aqui arquisseno de meio, que é π sobre 6. Então, esse aqui vai ficar igual a cosseno de π sobre 6. Quanto é o cosseno de π sobre 6? Raiz? Raiz de 3 sobre 2, né? É isso? Raiz de 3 sobre 2. E secante da arquitangente de 1. Vai. Quando é que a tangente dá 1? Em 45 graus. 45 graus é quanto em radianos? Π sobre 4. Então, a arquitangente de 1 é π sobre 4. Ok? Então, vai ficar secante de π sobre 4. E quanto é a secante de π sobre 4? O que é secante? É 1 sobre cosseno, certo? E o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Vai ficar 1 sobre raiz de 2 sobre 2. Você inverte, vai dar 2 sobre raiz de 2. Você racionaliza, vai dar raiz de 2. Tá? Façam as contas direitinho, tá bom? Ok? Muito bem. Vamos para duas mais interessantes. Deixa eu ver lá qual era a próxima. A próxima é para verificar que o cosseno do arcseno de x, que isso é igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. Para verificar isso. Deixa eu colocar logo a outra aqui. A outra é para verificar que a secante da arquitangente de x, isso é igual a 1 mais x ao quadrado. E aí, essas duas? Parece que a gente deu um salto agora para fora do ensino médio, né? Parece que a gente saiu de ver do ensino médio agora, já o choque de realidade já está sendo dado de vez, né? Isso a gente não faz de fato lá no ensino médio, né? Só quem pegou algumas notas de aula, alguns livros mais adiantados para tentar fazer alguns concursos mais avançados que deve ter visto coisas do tipo, mas na maioria você não vê isso, né? Vamos lá. Então você quer demonstrar isso, quer provar que isso é verdade, tá? O que a gente vai fazer? Vamos fazer uso de uma identidade que nós já vimos hoje, de uma identidade que eu só mencionei para vocês, que é a identidade fundamental, que seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado, isso dá quanto? Dá 1, né? Então, já disse para vocês assim, que cosseno
ao quadrado de qualquer coisa, eu vou colocar aqui y, mais o seno ao quadrado de qualquer coisa, isso dá 1, certo? Se é de qualquer coisa, por que não de arquisseno de x? Ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, cosseno ao quadrado do arquisseno de x mais seno ao quadrado do arquisseno de x. Isso também tem que dar 1, certo? Então, vamos fazer isso. Vai ficar assim, ó, cosseno do arquisseno de x, isso elevado ao quadrado, mais o seno do arquisseno de x, isso elevado ao quadrado, isso tem que dar 1, pela identidade fundamental. Ok? Quanto é o seno do arquisseno de x? X. Porque é a função composta com a sua inversa. Né? Lembra, se você está indo com uma função que você vai de A até B, vai com uma função, e pega a inversa, você pega o B e traz de volta para o A. Tá? Então, isso aqui dá o próprio x. Isso aqui dentro da x. Só que isso está ao quadrado. Ok? Então, vai ficar assim, vai ficar cosseno do arquisseno de x, isso ao quadrado, mais x ao quadrado, isso é igual a 1. Nossa, já está aparecendo coisas que a gente precisa, né? Passa o x para lá, você vai ter cosseno do arquisseno de x ao quadrado, isso é igual a 1 menos x ao quadrado. Beleza? Tá? Aí você diz assim, acabou, né? Acabou, porque você passa o quadrado, passa a raiz, corta o quadrado com a raiz e sai para o abraço, né? Faz assim? Se vale 1 e faz assim, leva 0,2, no máximo. Isso depende do humor, né? Porque você passar a raiz, você precisa garantir primeiro que onde você está passando a raiz são coisas não negativas. Primeira coisa que você tem que garantir, tá? Não pode passar raiz em qualquer coisa, ok? Então, vamos lá. Se eu quero passar a raiz dos dois lados, desse lado de cá, tudo bem passar a raiz. Por quê? Porque está elevado ao quadrado. Então, isso aqui não é negativo. Até aí, tudo bem. Mas esse lado de cá, 1 menos x quadrado, quem me garante que isso aqui não é negativo? Ok? Tem que garantir que esse cara não é negativo. Mas de onde veio esse x? Esse x, ele está bem aqui, ó. Ele está no domínio da função arquisseno. Quem é o domínio da função arquisseno? De menos 1 até 1. Ok? Quando eu pegar qualquer cara ali de menos 1 até 1 elevar ao quadrado, no máximo vai dar quanto? Vai dar 1 no máximo. Então, 1 com menos 1 vai dar 0. Ótimo. Então, isso aqui não é negativo. Tá? Então, vamos justificar primeiro. 1 menos x ao quadrado é maior ou igual que 0, pois x pertence a menos 1, 1. Primeira justificativa. Tá? Então, agora eu passo a raiz. Tá? Eu vou apagar isso mesmo. Então, vai ficar assim, ó. Raiz do cosseno do arquisseno de x ao quadrado
Isso é igual a raiz de 1 menos x quadrado. Ok? Próxima tentação. Qual é? Qual é a próxima tentação? Cortar a raiz com um quadrado, né? Você tá doidinho para fazer isso, né? Pois é. Fazer isso também não é uma boa ideia ser uma análise bem apurada, tá? Por quê? Quando você cortar isso aqui, quando você fizer isso, o que sobrar não é isso. É um módulo disso. Ok? Então, para com essa de ir cortando as coisas e achar que está tudo às mil maravilhas, né? É bem assim, tá? Então, isso aqui sai dentro do módulo. Então, sai módulo do cosseno do arcseno de x igual a raiz de 1 menos x quadrado. Tá bom? Ótimo. Agora está dentro do módulo, né? Mas o problema não tem módulo nenhum. Eu tenho que eliminar esse módulo. Só vou conseguir eliminar esse módulo se isso que está aqui dentro for o quê? For positivo ou não negativo, né? E aí, isso aqui é uma coisa negativa ou não? O que vocês acham? Vou fazer o quê? Novamente, ali é arcseno, né? O arcseno, a imagem vai onde? De menos π sobre 2 a π sobre 2. Né? Então, quando você olha para o ciclo trigonométrico, aí você lembra que menos π sobre 2 está aqui embaixo e π sobre 2 está aqui. Ó. Então, o ângulo percorreu tudo isso aqui. Como ele percorreu tudo isso aqui, o cosseno está aqui. Ó. Ok? O cosseno está naquela parte de lá. Se está naquela parte de lá, é maior ou igual que 0. Beleza? Agora sim, eu posso retirar o módulo, tá? Chega mais perto. Chega mais perto do microfone. Se eu estou em módulo, já não me garante que tudo é positivo? O que vai sair depois que eu aplicar o módulo, sim. O que está dentro do módulo, não sei. Por exemplo, módulo de menos 1. É quanto? É 1. Mas o que está dentro do módulo é positivo? Não. Entendeu? Então, eu não posso simplesmente apagar o módulo. Ok? Porque eu apagar o módulo, eu preservo o sinal de quem está dentro. A partir do momento que eu aplico o módulo, sim, aplicar o módulo aqui vai dar 1. Ok? Se por acaso esse cara que está dentro do módulo fosse uma coisa negativa, observe o que é que nós fazemos aqui. O que nós fazemos aqui é o seguinte, pela definição de função modular que a gente viu, isso aqui é menos 1, que dá 1. Certo? Se esse cara que está aqui dentro fosse uma coisa negativa, quando eu retiro o módulo, ia aparecer um sinal de menos. Mas o problema não tem sinal de menos. Tá, ok? Esse é o detalhe. Então, nós retornamos ali novamente. Você coloca como o arcseno de x, ele pertence àquele intervalo lá, de menos π sobre 2 até π sobre 2, como ele pertence a esse intervalo, então, o cosseno do arcseno de x é uma coisa que é maior ou igual que 0. Ok? Nota que eu estou fazendo questão de escrever as justificativas para você. Assim que você deve fazer sua prova.
está fazendo as contas, você não pode simplesmente escrever só isso, sem escrever isso, que eu vou tirar ponto, tá? Aí você diz, não, professor, mas eu sei. Eu quero saber se você sabe escrevendo, tá? Não, tá aqui, ó, tá aqui. Não, tem que estar na prova, tá? Você tem que mostrar o seu pensamento na prova, tá bom? Então, nota que eu estou escrevendo as coisas, tá? Estou escrevendo aqui as coisas. Isso aqui são justificativas de conta, tá bom? Então, como isso aqui é verdade, segue o resultado. Qual é o resultado? Que o módulo pode sair. Que o cosseno do arcseno é essa raiz. Beleza? Tá bom? Tá aí a questão. Tá? Bonitinha, né? Não é isso? Eu já sei o que você está pensando e está com vontade de ir no microfone e falar. Já sei. Sabe o que é? Você está pensando assim, professor, sabe aquela segunda questão? Projeta lá para a gente a segunda questão. Sabe a questão item 3 ali? Não faz. Não faz que ela é minha. A questão é minha. Eu vou passar a fila do RU hoje com ela. E se eu for almoçar em casa, eu resolvo antes do Curuçambá chegar em casa. Né? É assim? Então, encare ela. Encare, vá com sangue nos olhos. E vá fazer essa questão. Tá? O que você vai precisar para fazer essa questão? Deixa eu colocar a informação do que tu vais precisar. Vais precisar do seguinte. Vais precisar de uma identidade trigonométrica, que nós não mencionamos ainda. A identidade é a seguinte. Se você pega a tangente de θ e eleva ao quadrado e soma 1, ela vai te dar um resultado importante. Essa identidade. Usa ela e você resolve. Quem é que vai dar? Tangente de θ é seno de θ sobre cosseno de θ. Você quer elevar isso aqui ao quadrado, depois você quer somar 1. Então, vai ficar seno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ. Opa, mais 1. Agora vai ficar seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Isso tudo por cosseno ao quadrado de θ. Aqui em cima é a identidade fundamental. Tá? Vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado de θ. Mas o que é isso? O que é isso? Que relação é essa? Isso é secante. Tá? Isso aqui é secante de θ ao quadrado. Tá bom? Então, a relação que tu vais precisar fazer para resolver esse problema é a secante ao quadrado de θ é a mesma coisa que a tangente ao quadrado de θ mais 1. É isso que tu vais precisar. Tendo isso, tu consegue resolver aquele item 3. Tá? Beleza? Essa aí é a faca. A questão, adivinha o que é? É o queijo. Delícia. Aproveita. E para quem gosta de goiabada com queijo, pode pegar a faca, o queijo e mais o guidorize. Seria a goiabada. Nossa. Aí você passa a quinta-feira repleta de boas emoções. Né? Muito bem. Acho que já tenho uma boa receita para vocês. Vamos ver o que nós temos mais aqui. Bem, você precisa agora aprender a fazer algumas operações com funções, tá? Essa parte nós não colocamos nas notas de aula, mas ao preparar essa aula de hoje, eu notei que
operações com funções a gente acaba não fazendo no ensino básico, e eu notei que eu lembro de ter me deparado com isso na graduação. Lá em 2006, na hora de fazer algumas continhas, eu não sabia como somar funções, essa era a verdade, né? Não sabia o que significava a função f mais a função g. Não sabia definir isso, tá? Então é isso que a gente vai definir agora. Então, operações com funções. Saber operar funções não é o complicador. O complicador, na verdade, é, depois que você trabalha com as funções, qual o domínio resultante? Ou qual a imagem resultante? Esse já é um pouquinho mais complicado. Então, se você tem duas funções, então, sejam a f e g, duas funções reais, eu quero trabalhar com essas duas funções. Eu quero, por exemplo, somar elas, eu quero multiplicar elas, eu quero dividir elas. Então, no momento que eu pensar, eu quero somar elas. Então, como seria? Eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer f mais g. Tá? Então, a definição disso aqui é o seguinte, é você calcular f, depois você calcular g, depois que você calcular a f e a g, você soma essas duas imagens. É isso que tu tens que fazer. Mas para você fazer isso, você tem que fazer a seguinte pergunta antes. Esse x, ele pode ser usado na f? Essa é a primeira pergunta. Depois, ele pode ser usado na g? Tá? Então, o que é isso? Ser usado na f e ser usado na g? É se esse x pertence ao domínio das duas funções. Tá ok? Então, a condição, duas funções reais, está que o domínio da f, interseção com o domínio da g, isso tem que ser diferente do vazio. Tem que ter alguém lá, tá? Se não tiver ninguém lá, não faz sentido somar essas funções. Tá bom? Eu tenho que conseguir somar essas funções. Para eu conseguir somar, a condição é essa, que a interseção dos domínios não seja vazia. Tá bom? Então, somar função você faz assim. Multiplicar a função é a mesma história. Multiplicar a função é você avalia primeiro a função na f, multiplica com a g avaliada em x. Tá? Mesma história, só faz sentido fazer essas duas contas se a f e a g estão definidas em x. Beleza? Ok. Esse é o produto. E se fosse o quociente? F sobre G. Você quer fazer a avaliação disso? Então, você faz F e a G. Aí eu te pergunto. A pergunta que eu te faço é a seguinte. Só isso aqui basta? Só isso aqui basta? Que a interseção dos domínios seja diferente do vazio para definir o quociente de funções? Precisa de mais alguma coisa? O que mais que precisa? Que essa aqui de baixo não se anule. Eu tenho que retirar os pontos onde a função é zero. Tá? Então, para este último item, eu preciso que o domínio da f, interseção com o domínio da g, seja diferente do vazio e que a g seja diferente de zero. Tá bom? Tem que tomar esses dois cuidados, tá? Muito bem. Então, essas são as operações com funções, é uma coisa mais algébrica, tá? Falta agora o produto por uma constante. Se você tem k, um número real, e você pode pensar assim, eu tenho uma função seno, eu posso multiplicar o seno por uma constante? A resposta é sim, posso. Posso multiplicar o seno por uma constante, tá? Então, como fica? Fica o seguinte, se eu quiser fazer k vezes uma função f e avaliar em um ponto do domínio, o que seria? É k vezes a função f.
Tá? Pergunta. Qual o domínio da função kf? Qual o domínio? Se eu souber o domínio da função f, quem é o domínio da função kf? O k vai alterar alguma coisa? Além da imagem? Só a imagem. Então, se só altera a imagem, o domínio continua inalterado. Então, o domínio da função kf é idêntico ao domínio da função f. Tá bom? Muito bem. Vamos fazer uns exemplos? Eu tenho essas duas funções. A função f é 7 menos x. Vamos lá. Essa é a sua função f. Vamos colocar aqui a função g. Deixa eu ver lá qual era a função g. A função g é raiz de x menos 2. E você quer fazer o seguinte, você quer somar as funções, quer multiplicar e quer fazer o quociente. Então, você vai fazer essa soma, f mais g, você vai fazer esse produto e você vai fazer esse quociente, f sobre g. E eu quero saber os domínios, tá? Não quero nem saber gráfico, eu quero saber só os domínios, tá bom? Vamos lá. Somar as duas funções, f mais g. Então, como é que tem que ser feito? f mais g, certo? Então, isso aqui vai acontecer que você vai fazer f de x mais g de x, certo? Então, esse x, ele tem que funcionar no domínio da f e ele também tem que estar no domínio da g. Ok? Então, vamos olhar para a função f. Quem é o domínio da função f? Quem é o domínio dessa função? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar só isso aqui. Pegar só isso. O gráfico disso passa pelo 7 e é decrescente, certo? Passa pelo 7 e vai passar pelo menos 7, não é isso? Não. Vai passar pelo 7 também. Tá. É isso aqui o gráfico, certo? Ok? Esse é o gráfico de 7 menos x, tá? Não coloquei a raiz ainda, tá bom? A raiz só faz sentido em coisas positivas, certo? Então, faz todos os valores de 7 antes do 7 valem, porque está acima do gráfico, é positivo, tá bom? Então, o domínio dessa função f, quem é? É de menos infinito até 7. Menos infinito aberto e 7 fechado. Então, vou colocar aqui, ó. O domínio da f é menos infinito até 7. Vou colocar esse cara aí. Vamos ver o domínio da g. O domínio da g. Quem é o domínio da g? Vamos pegar aqui o gráfico de x menos 2. O gráfico de x menos 2 é um carinha que tem que passar pelo menos 2, né? É crescente e vai passar aqui pelo 2 também. Certo? Esse é o gráfico disso que está dentro da raiz, de x menos 2. Ok? Então, do 2 para lá é positivo. E antes do 2 é negativo. Tá ok? Estou falando de imagem. Tá? Então, o domínio dessa função é do 2 para lá. Serve o 2 e vai até mais infinito. Então, é 2 fechado. Até mais infinito. Ok? Só que eu vou precisar fazer a soma de funções. Mas eu sei que eu tenho que fazer o quê? A interseção dos domínios. Tá? Eu preciso fazer essa interseção dos domínios. Então, eu preciso olhar
para o intervalo da função f, o intervalo da função g e fazer a interseção entre esses dois domínios. Então, vamos lá, o domínio da f, se você pega aqui, eu vou colocar bem aqui, ó, domínio da f. E aqui eu vou colocar domínio da g. O domínio da f de menos infinito a 7, vou colocar o 7 aqui. Então, é tudo isso aqui, ó, de menos infinito até 7. E o domínio da g, de 2 até mais infinito. Vou colocar aqui o 2. Então, esse aqui é o domínio da g. Então, o domínio da f interseção com o domínio da g é um cara 2, 7. Então, é de 2 até 7. Aberto ou fechado? Aberto ou fechado? Fechado. Tá? Então, vamos colocar aqui que o domínio da f, interseção com o domínio da g, é esse intervalo fechado de 2 até 7. Tá? Esse é o domínio. Tá bom? Então, pronto. Então, agora a gente pode continuar essa soma aqui. Então, essa soma que eu estou colocando aí, f mais g, que é a minha função f de x mais a minha função g de x, isso faz sentido agora, desde que eu esteja nesse domínio. A minha função f é isso aqui, mais a minha função g é esse aqui. Pronto. E aí fica aí. Ok? Observou o tanto que nós escrevemos? Ó, fizemos toda essa análise aqui, fizemos isso aqui, para a gente poder fazer 2 linhas de conta. Tá? Não venha na hora da prova fazer só isso. Tá? Não vai fazer só isso e achar que arrebentei. Calma. Próximo item, o que é que eu preciso fazer? Eu quero fazer o produto de funções. Tá? Então, o produto, então, f vezes g de x, já não há muito o que se fazer, né? Que eu já fiz a análise. Então, é só você substituir as funções agora. A função f é 7 menos x e a função g é x menos 2. Ok. Aí você disse, professor, eu quero mostrar conhecimento. Tem uma raiz aqui, uma raiz aqui. Eu ia escrever logo aqui, ó, como o índice das duas raízes são iguais, então eu vou colocar esses dois caras dentro da mesma raiz. Aí é o produto de 2 polinômios de grau 1, né? Produto de um pelo outro, eu vou fazer o chuveirinho, vou fazer o jogo de sinal, e eu ganho mais por isso? Não, para com isso, não inventa, tá? Não inventa. Para aqui mesmo. Já está muito bom, muito bom. Porque essa agonia de querer fazer contas, que são um pouco desnecessárias, te fazem perder algumas coisas. Lembra daquela questão que nós fizemos, que era um quociente entre polinômios, que parecia um polinômio grande em cima, um polinômio grande embaixo, e quando você simplificava, ficava uma função afim, né? Mas o gráfico, eu fiz questão de chamar a tua atenção que o gráfico não é aquela reta, é aquela reta menos 3 pontos, tá bom? Então você pode acabar perdendo esses pontos ou esquecendo deles, porque você acabou simplificando ou acabou fazendo um produto desse tipo, tá? Então muito cuidado, para vocês não cometerem essa falha, tá bom? Deixa isso assim que fica mais fácil de analisar quem é o domínio, tá? Muito bem, vamos fazer agora o quociente. Então, o quociente f sobre g é avaliado em x, isso é f de x, g de x. E agora? A análise que eu já fiz até agora me deixa fazer isso? Deixa ou não? Não. Tá faltando alguma coisa, não tá? O que está faltando?
onde a função f, onde a função g é o quê? 0. Eu tenho que retirar a raiz da função g, porque senão vai ter um denominador nulo, aí não vai estar definido, certo? Então eu preciso tomar esse cuidado, eu preciso verificar, então preciso retirar x que está no domínio da g, tal que esse g de x é igual a 0. Tem que retirar esse cara, né? Mas é só um, né? Porque aqui dentro é uma função afim, né? Então esse cara é o 2, certo? Então, g de 2 é 0, né? Então tem que retirar esse cara, né? Tem que retirar o x igual a 2. Então, retirando o x igual a 2, então você vai ter aqui f sobre g de x é esse quociente. A f eu já sei que é raiz de 7 menos x, dividido pela raiz de x menos 2. E agora fala para mim quem é o domínio da f sobre g. O domínio agora já não é esse aqui, né? Certo? Não é mais um intervalo fechado de 2 a 7. Porque agora eu tenho que retirar o 2. Tá? Então o 2 agora é aberto. O resto tudo mantém. Tá? Então o domínio, você pode escrever assim, ó, que é x que pertence... Vou só colocar direto o intervalo então. Vou colocar só 2 e 7. Só que o 7 é fechado. Tá bom? Só isso. Tá? Muito bem. Vamos pegar essas duas últimas funções. São funções definidas por partes. Essa questão é mais simples do que todas que nós fizemos até hoje. Só que, como é diferente do que nós estamos acostumados a estudar, a gente acaba se assustando às vezes quando vê questões assim. Então, essa função, vou colocar para cá, essa função f, ela é quem? Ela é 1 se esse x for um número racional. E ela é menos 1 se o x não for racional. A função g, ela inverte, né? Ela é menos 1 se o x for racional. E é 1 se o x não for racional. E quer saber as mesmas coisas, tá? Saber f mais g e f sobre g, tá? E aí? Como seria f mais g de x? Como seria? Primeiro, você tem que olhar para onde? Para o domínio da função. Quem é o domínio da função f? Domínio dessa função f, quem é? Quem é? É os reais, né? Certo? É os reais. Não tem problema nenhum. Por quê? Eu pego um número real x. Aí eu pergunto, quem é a imagem de x? Aí eu faço outra pergunta em cima. Eu falo, depende. Esse seu x, ele é racional ou ele é irracional? Se esse seu x for racional, a imagem da f dá 1. Se ele for irracional, dá menos 1. Como números reais só existem números racionais e irracionais, então ela está definida para todos os reais. Okay? Da mesma forma, a função g.
definida também para todos reais. Então, eu não preciso me preocupar com o domínio, tá? Então, eu posso simplesmente somar essas funções. Então, isso aqui é f de x mais g de x. Agora, vamos ver quanto é que vai dar essa imagem. Vamos lá. Quando eu somar essas duas funções, se o x for racional, aí eu vou para a função f. É racional. Beleza, racional. Quanto é que dá quando é racional? Dá 1. Então, pronto. Dá 1 mais a g. O x é racional. Se o x é racional, dá menos 1. Então, você coloca aqui menos 1. Se o x é racional. Tá? E se o x não fosse racional? Então, o x não é racional. Você vai na f. A f dá menos 1. Então, menos 1. Mais... Você vai agora na g. O x não é racional. O x não é racional, então dá 1. Isso se o x não é racional. Então, pronto. O certo é que não importa se o x é racional ou se o x não é racional, o resultado sempre vai dar quanto? Sempre vai dar 0. Tá ok? Então, a imagem dessa função é 0. Para todo número real. Não importa se ele é racional ou não, a soma sempre deu 0. Tá? Beleza. Então, vamos ver o quociente agora. F sobre G de x. Aí, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer f de x dividido por g de x. Como a g só assume imagens 1 e menos 1, então também não preciso me preocupar, né? Então, a preocupação com o domínio nessas duas funções é 0. Tá? Então, vamos lá. Então, como é que vai ficar agora? Vamos pensar. Suponha que o x seja racional. Se o x for racional, em cima vai dar 1 e embaixo vai dar menos 1. Quando você fizer a divisão, vai dar menos 1. Tá? Então, se o x for racional, a imagem do quociente dá menos 1. Agora, suponha que o x não é racional. A f dá menos 1 e a g dá 1. Menos 1 dividido para 1 também dá menos 1. Então, não importa se a função é racional. Aliás, se o x é racional ou irracional, a imagem sempre é menos 1. Então isso acontece para todo número real. Tá? Então, somar essas duas funções sempre dá 0. Multiplicar essas duas funções sempre dá menos 1. Beleza? Tá? Muito bem. Tá. Então, deixa eu só mostrar um pouquinho do gráfico da função seno, que eu preparei aqui para vocês, fazendo alterações nos parâmetros. Tá? Eis aí a função seno. Coloquei essa função aí para vocês. Aí, o que foi que eu fiz? Eu peguei f de x igual a mais b vezes o seno. Dentro do argumento do seno, eu coloquei uma constante c ali, que está multiplicando o ângulo, tá? E esse ângulo lá dentro, eu estou subtraindo um certo valor dele, que também é uma constante. Tá ok? A pergunta que eu faço para vocês, o que cada um desses parâmetros fazem com o gráfico da função? Tá? Esse A lá da frente, a gente já sabe, que é aquele que não deforma o gráfico, ele só desloca o gráfico para cima ou para baixo. Observa lá como vai ficar. Então, se eu modificar aqui o A, ó, olha, se eu aumento o A, sobe o gráfico. Se eu diminuo, o gráfico desce. Tá? Então, o gráfico fica... Ele não altera a sua forma, ele só desloca. Só existe um deslocamento nele, para esse A. Tá bom? Agora, o valor desse B
aí da frente, o que é que vai acontecer com o gráfico? Vou alterar aqui o valor de B. Se eu começar a aumentar o valor de B, olha o que vai acontecer. Olha, eu vou aumentando, 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 a função fica cada vez mais ondulada, certo? Nota que as raízes não mudam. As raízes são aqueles pontos que estão tocando no eixo X, tá? Não importa, olha lá como eu modifico o B, mas as raízes se mantêm constantes. Se o B for negativo, vai inverter a função seno. Olha lá, o B é negativo agora, ó. Inverteu, tá vendo? Onde tinha concavidade para cima, ficou para baixo. Onde tinha para baixo, ficou para cima, beleza? Agora deixar o B aqui no 1, para ficar inalterado. Tá. E o valor do C? O que é que o C faz? Olha lá, vou alterar o C. Se eu aumentar o C, olha lá. É como se estivesse fazendo uma mola, apertando a mola cada vez mais. Tá? Então, a função seno vibra cada vez mais rápido. O que é isso? Eu estou diminuindo o período dessa função. A gente não falou a palavra período hoje. O período é o tempo necessário. Pensa assim, que é o tempo necessário para que a função reinicie o processo. Tá? Se ele dá aquela primeira curva, aí quanto é que ele precisa para fazer novamente isso? Esse é chamado de período. Tá bom? Então, esse C, ele altera o período. E se ele for menor que 1, olha, ele tende a deixar a função uma reta, né? Tá? Então, esse é a utilidade do C. Esse é o parâmetro C. E o parâmetro D aqui, se eu subtrair um valor lá no ângulo, o que acontece? O parâmetro D, observa, ele não deforma o gráfico. Ele só puxa o gráfico ou para a esquerda ou para a direita. Tá ok? Para isso que serve esse parâmetro D. Beleza? Tá bom? Então, pessoal, bons estudos. Essa foi a nossa semana 2 de aula, né? Estudem, revisem as coisas, refaçam, terminem a lista e a monitoria está aí para vocês. Não desperdicem nem desprezem as aulas de sexta-feira. É fundamental a aula de exercício. Tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.